A discussão sobre implementar esta nova ferramenta de mensuração começou com 3 palavras: equilíbrio, mercado e gestão. Quando você tem uma produção que depende muito de inputs externos, insumos externos para produzir, você deixa de utilizar corretamente o que a natureza te oferece e você vai degradando paulatinamente o seu solo, ele vai perdendo riqueza, né? Então, tudo isso entra na conta da sustentabilidade. Eu quero produzir mais. Eu costumo dizer que o que a gente pode chamar de sustentabilidade é aquilo que é perene. Eu vou produzir sempre, sem esses suspiros que existem na tecnologia utilizada. Por quê? Porque eu estou usando técnicas que são equilibradas para isso. A gente está agora endereçando a questão de emissões e tal, enxergando melhor uma parte que a gente não prestava muita atenção. Gases são coisas que a gente não vê, né? Então a gente não costuma fazer balanço produtivo usando gás. A gente sempre fez quilos por hectare, quilos por conversão alimentar, né? Quilo de arroba por quilo de ingerido. Mas a gente tem que olhar um pouco também essa parte. É isso que a gente está começando a endereçar e o mercado, eu acho, a sociedade, né, traduzida pelo mercado, tem dado este recado a todas as atividades humanas, né, fala, emitam menos, gastem menos, usem com mais cuidado os recursos naturais, né? E eu acho que isso é uma coisa que já é presente nas fazendas, porém, essa questão das emissões é uma novidade, é o que a gente está tentando endereçar agora. Quando olha para essa nova métrica, a gente viveu uma métrica inicial de ganho de peso, depois produção de roupa por hectare, e assim, então chega uma nova métrica que a gente está aprendendo e está vendo a importância dela, e quando a gente conhece o número, a gente tem possibilidade de melhorar. O novo sistema já foi testado em 200 fazendas do programa. É importante coletar todas as informações, principalmente no ganho de peso do boi. E o manejo do solo é um dos pontos mais importantes. Eu chego numa fazenda, o sujeito está lá, tem lá o seu pasto, aí você começa, vamos ver como é que está o seu solo, em quais condições o seu solo se encontra. Aí você abre um buraco, nesse buraco você busca amostras de solo, são 2 tipos de amostras, uma deformada para você calcular o carbono no laboratório e as indeformadas para você ter a densidade daquele solo. Em função disso, você faz o que a gente chama de linha zero, tá? No jargão é o famoso baseline. Então você tem lá o baseline, a sua fazenda está com estoque de carbono X, tá? Vamos supor em 30 centímetros, que é o padrão internacional, você está com estoque aí de 27 toneladas de carbono por hectare. Tá, o que significa isso? Está baixo, está muito baixo. Então você tem que melhorar isso. E como é que você melhora? Com o manejo de solo, né? E aí você melhora o seu pasto, você avalia a situação do seu boi e em função deste valor que essa ferramenta te dá, você verifica quanto que aquele seu pasto pode ajudar a neutralizar as emissões de fermentação entérica, que é o famoso metano que a gente discute sem parar, tá? Quanto que ela pode neutralizar ou reduzir no balanço da propriedade essas emissões. Então é o que o pasto retira da atmosfera ou emite, se estiver ruim, e contra aquilo que o boi emite. Então, como é que é feito isso? Vou estender só um pouquinho. No Brasil, até então, a gente calculava a emissão da pecuária pelo boi. Era como se o boi estivesse sendo produzido em cima de uma placa de concreto. Bota o boi lá, vamos ver quanto é que ele emite. Então, você tem a emissão de fermentação entérica, é aquilo que a gente chama dos dejetos, as excretas bovinas, fezes e urina. Soma tudo, emitiu, vamos usar o termo técnico, 2,5 toneladas de CO2 equivalente por animal por ano. Mas quando eu boto o pasto bem manejado, ele retira CO2 da atmosfera. Então muita gente não aceita isso, que o balanço seja feito entre o que o boi emite e que o pasto retira. E se você melhora tanto o manejo do rebanho quanto o manejo do pasto, você pode chegar no famoso net zero, que todo mundo fala. Um equilíbrio disso aí, e você sabe qual é o potencial da sua fazenda, até quantos bichos por hectare eu posso ter para manter esse equilíbrio. Este é o protocolo GHG. O GHG ele trabalha com 3, que a gente chama de escopo. Escopo 1 é o que é dentro da propriedade, o escopo 2
O escopo 2 também é dentro da propriedade, que entra principalmente o consumo de energia, e o escopo 3 é o que é feito fora da propriedade. Laboratório. Tá? Transporte, Tá. essas coisas. Então, no final você soma os 3 e você vai ter o balanço da emissão na fazenda. A agricultura de baixo carbono, reduzir a idade do abate e implementar os sistemas integrados são práticas comprovadas para reduzir as emissões de gases. O que um gestor tem que ter na mão para poder efetivamente buscar uma produção de baixo carbono? Se ele conhecer as emissões da fazenda dele como um todo, que é o que o professor está calculando agora para todas elas, ele vai ter ali os principais agressores, aonde ele tem possibilidade de melhorar, tá? E onde ele já está bem. Então, é nesse sentido que a gente quer empoderar, aparelhar os produtores do Fazenda Nota 10, para que eles possam, daqui a um ano, quando todos tiverem seus balanços, olhar para aquilo e fazer um plano de ação. Falar, olha, eu posso ser o líder de emissões. Tem um resultado final, que é um indicador muito interessante, que é quantos quilos de CO2 ele tem por quilo de carne produzido. Então, dependendo desse valor, a sua carne vai ser vendida facilmente ou não. Então, a gente já consegue ver numa situação média no Brasil hoje, a gente tem aí algo próximo de 20 quilos de CO2 por quilo de carne, valor médio. Aí bota todo mundo no saco. Mas quando você começa a ver, usei integração lavoura-pecuária, melhorei o pasto, reduzi o tempo de vida, cai para 3 quilos de CO2 por quilo. Essa carne eu vendo em qualquer lugar do mundo. E é isso que nós estamos procurando, mas tem que medir. Não é que o meu boi é bom, meu boi é ruim, não vale mais. Aí agora a gente tem que colocar nessas condições para mostrar que funciona bem. Todas as fazendas do programa Nota 10 vão ter um balanço das emissões de metano nas propriedades que vão ser pontuadas. Uma forma de produzir mais com redução de custos e menos desperdício. O programa tem na essência a qualificação em relação a vários indicadores, como por exemplo, como está a gestão de pessoas, produção de arroba por hectare, rentabilidade, margem sobre a venda e bem-estar animal. Dentro desse jeitão de olhar a fazenda, a gente vai ter aí o que a gente vai ter o balanço de emissões por quilo de carne. Se ele está com 3 quilos, se ele está com 6, se ele está com 20. E vai ter um ranking para o pecuarista entender como que ele está em termos de produtividade, em termos de emissão, se ele está emitindo muito, se ele está capturando, para ter esse grau de consciência. E esse ranking, essa comparação, vai fazer a gente aprender com quem é mais eficiente e aí multiplicar as práticas, que é a nossa essência do Fazenda Nota 10. Vai ter o benchmarking também para o balanço de emissões. A gente tem incentivado muito, não é fácil, mas a gente tem incentivado muito a integração pasto-árvore. Isso tem tudo a ver com ambiente animal. O Brasil já teve esse ano eventos de perder boi por ondas de calor. Nos Estados Unidos já perdeu numa tacada 10 mil bois por onda de calor. Quando você põe árvore, a diferença na sombra para pleno sol é de 10 graus. E além de ter ganho de peso em outros períodos, quer dizer, vamos fazer esse sistema integrado, o pasto e a árvore. Tá? Vamos tentar buscar isso. Não existe mais aquela ideia de ter aquela fazenda enorme sem uma árvore. Não dá mais para você manter esse tipo de coisa. Então, o manejo também, o rotacionado do seu pasto é importante. São técnicas que são muito boas, que vocês podem utilizar. Qual o objetivo? Aumentar essa captura de carbono, essa remoção desse carbono da atmosfera pelo pasto e você reduzir a idade do boi. Com isso, a gente já ganhou o jogo. Já atingimos o principal, que foram os acordos que o Brasil fez internacionalmente. Então, não me assusta baixar 30% a emissão de metano no Brasil. Fácil. Os pecuaristas têm entendido que ao receber informações sobre a gestão mais adequada para cada problema, é otimizar o trabalho na propriedade. E já é possível analisar os primeiros resultados. O professor Assad iniciou os comentários sobre os números dos gráficos apresentados das 10 primeiras fazendas. Tem fazendas que estão emitindo muito, tonelada de CO2 equivalente, por exemplo, a fazenda 1 está com emissão muito alta, uma rentabilidade baixa, tá? A rentabilidade dela está baixa, a fazenda 2 também. E aí o que começa a ver? Bom, será que não está com muito boi por hectare? Primeira pergunta. Taxa de lotação elevada? Pasto está ruim? Dessas fazendas que estão marcadas no centro aí, fazendas com muito baixas emissões ou negativas, são fazendas que estão efetivamente removendo. Aí você vê aí a
A variação, o sistema de produção pode ser muito diferente de uma da outra. Aqui não tem nenhuma referência sobre como elas produzem, se tem confinamento, se não tem, isso não é para olhar aqui. Mas o que é interessante, se vocês guardarem esses números, é fazendo a 5, a 6 e a 7, né? A 5 ela é muito perto de zero e as outras duas têm remoção. Mas se olharmos a área da produtividade, você vê que a fazenda número 5, por exemplo, ela está muito bem ranqueada, top 30% para produtividade, são 230 quilos de carcaça por hectare, e também está com uma rentabilidade nos top 30%. Então é possível ter baixas emissões e uma boa performance, como também é possível até ser negativo. Acho que a gente tem a Fazenda 7, ela tem uma posição de rentabilidade, de produtividade muito boa, mas não foi bem na rentabilidade esse ano. Não sei o que aconteceu. Tem que depois olhar a avaliação, mas é possível ter fazendas com remoção e alta produção. Tá? Vamos olhar o próximo? Próxima tela, por Próxima favor. tela. Então, aqui a gente só fez uma coisa aqui. Lá estava em ordem de 1 a 10. Aqui as fazendas estão ordenadas do nível de produtividade delas. A linha amarela é a quantidade de quilo de carcaça produzido por hectare. Naturalmente, a gente vê a barra azul é as emissões entéricas do gado. O quanto o gado emitiu versus o quanto se produziu por hectare. Quem produziu mais, emitiu menos. Isso é uma coisa que a gente esperava e que, curioso, logo nesse primeiro lotezinho que saiu assim, muito claro, né? Por quê? Quem produziu mais por hectare? O que dá a produção por hectare, Antônio? É ganho médio diário? É o ganho médio diário, é lotação, é giro de estoque. Então, assim, a gente vê que isso que nos empolga, porque naturalmente quem já está fazendo o trabalho bem feito e principalmente cuidando da pastagem, ele pode estar tranquilo, né? Além de todas as práticas apresentadas até agora para reduzir a emissão de gases, um estudo em parceria com a JBS e a Silvatim, líder global na produção de extratos vegetais para alimentação animal, comprovaram a eficácia dos taninos para a redução das emissões de gases do efeito estufa na cadeia bovina. Foi um estudo feito com aditivos à base de tanino que comprovou uma redução da ordem de 17% das emissões de metano no período confinado. Então tem que entender assim, que o gado que passa por confinamento tem uma possibilidade de ter a manipulação da sua ração. E existem aditivos que reduzem as emissões de metano, uma coisa que a gente não media, até temos descoberto que alguns aditivos que a gente já conhecia têm um efeito de redução de emissão, mas o objetivo desta parceria público-privada é que seja fácil de testar de maneira uniforme todo o pipeline, toda a novidade que aparecer em termos de aditivo para nutrição animal. A ideia é que a gente tenha algum tipo de padronização e consiga facilitar para os fazendeiros e nutricionistas, falar, olha, esse tipo de aditivo tem benefício zootécnico, é neutro do ponto de vista zootécnico, mas a baixa emissão, ou tem as duas coisas, né? Ou tem algum custo em termos de performance, mas abaixa mais as emissões. Isso é uma novidade e está rolando. O objetivo é tornar técnicas mais eficientes para reduzir emissões com sistemas capazes de diminuir o carbono e produzir alimentos. O resultado dessa novidade nas propriedades que fazem parte do programa Fazenda Nota 10 já é tão positivo que há planos de expandir o projeto. A gente tem esse tipo de dado, vai ser importantíssimo para a gente tentar. A gente já fez uma estimativa de todos os fornecedores. A gente está usando basicamente imagens de satélite dos mapas daquelas fazendas. Então é um tipo de classificação mais distante, mas que é uma primeira estimativa. Então, nossa primeira estimativa a gente fez para todos os fornecedores do Friboi. Já estamos renovando isso. A ideia é que esse modelo que usa só imagens e os dados do abate possa ser enriquecido com os dados da fazenda. Tá? E aí a gente vai ter uma estimativa muito mais precisa. E claro, para você acessar 25, 30 mil fornecedores, é impossível fazer o balanço dos 25, 30 mil, mas você pode criar um modelo, a gente pode fazer um modelo muito mais preciso, que foi criado a partir de fazendas brasileiras, muito bem cuidadas, muito bem documentadas, tá? No Fazenda Nota 10, com a melhor técnica em termos de balanço de emissões, com o refinamento necessário. Essa combinação a gente pode ter daqui a 1 ou 2 anos, a gente poder começar a enxergar, por exemplo, qual é a pegada de carbono de toda a cadeia de fornecimento do Friboi e a partir daí falar, olha, como é que eu faço para melhorar? O país vai se tornar um aspirador de gás de efeito estufa. E isso, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter um agro ainda mais forte, mais competitivo e, com certeza, um país mais justo, porque vai ser economicamente melhor. Então, assim, acho que é um caminho não apenas do ponto de vista ambiental, mas principalmente do ponto de vista social. Então, O assim, agro nota 10, né? É o agro nota 10, exatamente.
Planeta Campo, patrocínio. JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio, SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Campo Forte, o nosso forte é fazer você produzir mais. Cotton Wrap, melhor solução para enfardamento de algodão, 100% brasileira. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos.